Antes agora, o que dizer após esse resultado? O que deu errado para o Atlético hoje? Cara, acidente de percurso, né? Tem algumas coisas que acontecem e a gente tem que fazer sempre avaliações. Eu confio no nosso time, nós vamos confiantes para o clássico, que é importante para a gente resgatar a confiança. Eu acredito no trabalho que está sendo feito. Hoje foi um dia atípico, nós tomamos um gol. Meu campo não conseguiu jogar no primeiro tempo. Quando deu uma consertada, taticamente, perdemos um jogador. O time da Jataiense está muito bem, time muito rápido, está treinando desde novembro. Ficou nítido para vocês aqui que alguns jogadores nossos fisicamente caiu muito mesmo. Então, méritos da Jataiense, não vamos tirar os méritos, eles foram letais, soube fazer o jogo, muito bem posicionado no campo deles, jogando no erro, né? E em alguns momentos nós fomos um pouco inocentes, afoito, né? Porque um time grande, quando começa a perder um jogo e tomar vareio, começa a perder a confiança, começa a rifar a bola sem necessidade. Tanto é que o gol do Atlético surgiu ali atrás, porque os caras começaram a tocar a bola, saiu de maneira consciente, o Alanzinho fez uma bela jogada e depois o Kevin que cruzou pro Romão. Então, assim, nós tivemos muitos jogadores abaixo, fisicamente, taticamente, e o desenho do jogo foi muito favorável a Jataiense. Jogar aqui não é fácil, esse campo tem umas dimensões muito maiores das normais, eles estão acostumados a jogar nesse campo, que é um campo duro, que a bola quica, e eles estão muito preparados. A gente tem que entender que a Jataiense está com um time muito bom, arrumou o time, é um time que vai fazer um bom campeonato, isso é claro. Agora, não tem crise, não tem problemas, não tem nada anormal, e nós vamos continuar reforçando a equipe, vendo os jogadores, que é importante também nesses jogos, você vê alguns jogadores, se dá para contar no brasileiro ou não. Então, não tem nada de desespero. Agora, nós vamos para um clássico, nós temos que ser fortes. Ficou alguns jogadores importantes em Goiânia, jogadores experientes, jogadores que a gente deu uma preservada porque ia lesionar, porque correram, desgastaram demais. E a gente tem, logicamente, nossa estratégia para que a gente possa fazer um grande clássico. Boa noite, Adson. Vai ser sobre um jogador específico, o Guilherme Romão, foi muito ovacionado na última partida, quando entrou. Hoje começou como reserva, entrou, marcou o gol. Como que está a situação do jogador? Ele vem sendo reserva por opção do Lacerda ou tem algo com aquela negociação que o senhor havia comentado anteriormente? É assim, o Romão manifestou interesse em sair. E isso vai acontecer. Tem 2, 3 times interessados. E a gente vai buscar reforçar. O Guilherme é muito bom jogador. Você não tenha dúvida disso. É porque é um jogador que ficou no Red Bull muito tempo sem jogar, né? E tá pegando ritmo, tá pegando condição física, porque fez um jogo ruim aqui hoje. Eu não posso achar que ele é o pior jogador do mundo. Jogador bom também joga mal, né? E a gente tem que entender também que a Jataiense não deixou o Atlético jogar. Ela congestionou muito o campo, tá acostumado a jogar nesse campo, que é um campo que a bola fica muito rápida, e fez um bom jogo. O time da Jataiense é um time competitivo, é um time que vai fazer, novamente, volto a dizer, um bom campeonato. Mas não tem crise, não tem desespero, você tem que enxergar o que desenhou o jogo. E o que desenhou o jogo foi que a Jataiense foi mais competente, foi mais competitiva e principalmente ela está muito acima fisicamente do Atlético que apresentou dia 26. Presidente, boa noite, Rádio Difusora de Jataí. Quando se ganha, se pergunta qual o tamanho da vitória. E no caso da derrota, qual o tamanho dessa derrota do Atlético? Uma derrota normal. A Jataiense foi melhor, né, fisicamente, e conhece esse campo muito bem, que é um campo duro, né, que a bola fica rápida, e algumas coisas nós treinamos num campo com outra característica, jogamos num campo com outra característica. Isso não é desculpa. Alguns jogadores a gente também está observando, né? Isso é natural, e eu não vou aqui criar um terrorismo, porque quando precisa eu crio. Eu vou para cima, mas não é necessário, porque eu sei o que aconteceu, eu sou o cara do futebol, acho que a Jataiense está de parabéns, né? Fez um grande jogo, uma grande equipe, está carente, uma equipe importante no futebol goiano, de grandes jogos. Hoje fez um grande jogo, nós temos que reconhecer isso. Pelo Geliezer, que está ao vivo no canal dele, Futebol 62, sobre essa atuação, se foi uma das piores que você viu desde o tempo que você chegou no Atlético. Não. Ixi, tem coisa muito pior. Nossa Senhora.
Ano passado mesmo, no começo do Campeonato Goiano, já teve coisa muito pior. Hoje desenhou algumas situações e a gente está aqui. Esse campo, se ele não tiver uns 115 metros de comprimento, ele é um campo que dá quase 2. Aí eu não vou nem falar aqui, porque eu vou falar pessoalmente para quem precisa ser falado, porque eu não vou transferir responsabilidade. Mas a questão é o seguinte: um campo muito duro e eles estão acostumados, bola rápida. E aí começou, o jogo desenhou, nós perdemos o jogador, estava 1-0 e eles estão superiores fisicamente, mas muito superior, né? O nível físico deles aqui, o atleta vai atingir lá para o fim do campeonato. Então, vamos ter calma. A imprensa de Goiás, parte dela é uma imprensa que é destrutiva, né? Quando você está bem é normal, quando as coisas não acontecem, ela te destrói. Vamos ter calma, vamos trabalhar, como sempre. O Atlético, às vezes, é um clube tratado por alguma parte da imprensa como um intruso, né? Não deveria estar no estádio de Goiás, porque eles acham que existe só Vila e Goiás. O Atlético, por isso, está aí, é o segundo maior ganhador de campeonato, ganhou grandes campeonatos, tem uma camisa forte, é um time sólido e nós vamos fazer um grande ano. Eu tenho confiança nisso. Adson, nós seguimos ao vivo aqui na Bandeirantes, a única rádio ao vivo com o Atlético nesse momento, e a gente queria saber como que isso influencia o clássico, esse resultado, e aproveitando também o assunto duas torcidas. O Atlético não requisitou os 10% de direito lá no Oba. Cara, pra que eu vou pedir 10%? Lá no o Oba, ele não tem ainda uma segurança necessária. Eu não tô aqui falando mal do Vila, viajei com o Hugo, que o Hugo é gente boa. Os caras são gente boa. Eu defendo o meu, ele defende o dele. Isso é normal, mas não quero afrontar ninguém. Não tem uma segurança normal pra você levar torcida da mesma cidade. Até é irresponsabilidade quem fica fomentando isso. Quem tem mais segurança é o Atlético. Agora, se um dia o Ministério Público, a polícia, falar, ó, torcida 10% pro Vila Nova lá no estádio Ascioli, eu vou buscar meus direitos, porque se estragar, der um risquinho no estádio do Atlético que for anormal, vão ter que arcar logicamente, com as despesas. Não tem problema. Nós temos polícia, nós temos Ministério Público, eles vão tomar as decisões. Naquela época lá de 18, aquelas matanças, aqueles monte de problema que tinha, muita droga, muito tráfico nas torcidas, vocês esqueceram de tudo, né? Então, todo mundo já esqueceu, né? Mudou, acabou o tráfico, acabou a matança, acabou os problemas. Então nós temos que avaliar isso, porque tem uns bonitinhos aí que quer só transferir responsabilidade, falar pelos buracos todos, mas não tem noção da responsabilidade. Se o Ministério Público e a polícia assumir a responsabilidade deles e falar, não, vamos fazer, e o Vila Nova, se a torcida dele destruir meu estádio, ou o Goiás destruir meu estádio, vai arcar com as despesas? Beleza, amanhã nós podemos jogar, sem problema nenhum. É só todo mundo assumir a sua responsabilidade e ninguém ficar transferindo responsabilidade um para o outro. Resultado mundo clássico? Nenhum, nada. Isso aqui foi um resultado jogo atípico. Nós estamos com um time ainda em preparação física, nós estamos com um time ainda em formação. Você sabe que o espírito de um clássico é diferente. Nós vamos jogar num tapete, que é um campo igual ao nosso. Cara, tudo facilita. Então, tranquilo, eu não estou falando nada mal da cidade. É uma característica desse campo aqui, né? Porque ele está muito duro, a bola muito viva, ele é grande, ele é muito grande. E dentro disso nós não adaptamos. O time da Jataense está bem treinado, está acostumado e tirou proveito de tudo isso. Adson, quanto que um resultado como esse, você falou que não interfere, mas o quanto que um resultado como esse pode talvez mexer ali com os jogadores, pensando já no clássico contra o Vila Nova? Cara, não tem que mexer nada. Para ficar no Atlético tem que ter personalidade, tem que ter coragem. Se domingo não reagir, se apequenar, normalmente não vai ter condição de permanecer, né? Eu tenho confiança no time, tenho confiança no trabalho da comissão e a gente vai fazer um grande clássico com o melhor time do campeonato no momento, né? Isso é um desafio bom, gostoso. Vamos lá trabalhar e fazer um grande jogo. Tenho certeza que nós vamos ser bem recebidos e bola para frente, vamos ter confiança que a gente vai fazer um bom jogo, vamos nos recuperar bem, né? E isso faz parte. O importante é que o Atlético não vai acostumar a perder. Pode ter certeza disso. Tá, então, Adson Batista falando ao vivo aqui